finalmente chegou o dia da gente falar da arte de Jojo, mais especificamente como os desenhos do autor Hirohiko Araki mudaram com o passar do tempo. Eu me esforcei bastante pra fazer esse vídeo, então por favor, deixa um like pra ajudar ele a chegar em mais pessoas. A parte 1 de Jojo, Phantom Blood, é marcada por um traço muito parecido com o de Hokuto no Ken, além de ter uma anatomia muito robusta e exagerada. Na época, nomes como Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone estavam em alta, e por isso o autor É verdade. desenhou os personagens. Por isso que o Hokuto no Ken é do jeito que é também. Tendo essa anatomia em mente, mas de uma forma bem mais exagerada. Como se trata de uma escolha artística, ela entra na questão do gosto pessoal, agradando algumas pessoas e desagradando as outras. O dedinho ali, assim. Particularmente, eu acho da hora esses brutamontes usando roupas extravagantes e fazendo essas poses. Mas o que não entra na questão do gosto pessoal são erros técnicos de desenho. E essa primeira parte de Jojo peca muito na questão da proporção das coisas. Mas o que seria a proporção em um desenho? Falando rapidamente, a proporção é a relação de tamanho entre todos os elementos dentro do desenho. Um braço maior que o outro, uma perna mais curta que a outra. Tudo isso é problema de proporção. E mesmo ao escolher uma anatomia mais estilizada, como essa da primeira parte de Jojo, a proporção tem que ser respeitada. Mas aqui não é raro vermos membros do corpo muito longos ou muito curtos em relação à proporção da anatomia escolhida. Entenda que o problema não é a anatomia ser exageradamente musculosa, mas sim quando o desenho acaba se quebrando e um membro não respeita a proporção do resto do corpo. Nessa primeira parte, nós também vemos a marca registrada de Jojo, que são as poses completamente... Vamos lá. Fala de proporção pro Oda. Foda-se proporção. O que importa é a questão artística. Vamos lá. Eu entendi o que ele quer dizer, mas acho que ele não botou nas melhores palavras possíveis. Numa história, você pode sim mudar de proporção. Exemplo, Kill la Kill, quando o Gamagori Ira aparece nas cenas. Às vezes ele aparece do tamanho de um prédio, às vezes ele aparece do tamanho de uma pessoa normal. Isso acontece porque está representando a imposição desse personagem. Vamos ver aqui. Ah, o Infinity. Porra, Forspoken é uma merda. Por que você me fez ficar animado? O Gamagori, às vezes ele aparece colossal, às vezes ele aparece normal. Varia de como o clima da cena está sendo trabalhado. Quando você pega as proporções de One Piece também e tal. Ou seja, é possível quebrar as regras, porém, as regras precisam indicar uma direção. Ô Lobo, obrigado, mano, tamo junto. Oi, Aoba. Então, quando você percebe, há uma forma de se perceber de que é quando o autor deu uma cagadinha e quando o autor está estilizando. E eu acho que o que ele quer mostrar aqui é que não era da intenção do autor fazer com que certo momento ficasse com uma anatomia que quebrasse as regras de desenho e sentido da própria obra dele. Por exemplo, o Oda faz personagem que tem perna desse tamanho e corpo gigante. Mas isso está dentro da estética e da intenção do Oda. O negócio é que se o Oda, em um momento, desenhar esse personagem com uma das pernas dele gigante, isso vai causar um estranhamento. Então acho que depende sempre da regra, da direção que o autor está indo. Então acho que isso que o Eric quis falar aqui. Que o desenho é estilizado, porém, às vezes, o autor quebra algumas das próprias regras da estilização dele em um sentido que não parece ter um significado artístico. É só o desenho da forma que deu para ser desenhado. Da forma que ele achou mais legal ou da forma que deu para fazer. Que lembra que é difícil esse tipo de coisa, produção de mangá. malucas, mas às vezes o autor perdia um pouquinho a mão, fazendo poses e movimentos que quebram os personagens visualmente, ou que você não consegue ter ideia do que estava se tratando. De forma geral, eu não acho a arte dessa primeira parte ruim. Nós temos painéis muito legais e que mostram que o autor já possuía um bom nível de desenho, mas comparando com as demais partes, ela é a mais fraca. Na segunda parte de Jojo, já conseguimos ver que o autor começou a colocar mais a sua própria identidade na sua obra. As poses começaram a ficar ainda mais... Por exemplo, na segunda parte... essa perna aqui não faz o mínimo de sentido. Teoricamente, o Eric teria que criticar essa aqui também. Não é nem flexível, só não faz sentido. E pode ser estranho pra muita gente. A malícia tá no olho de quem vê. Pode ser estranho pra muita gente. Mas ele tá querendo passar uma parada meio excêntrica, né? Você pode desgostar, é completamente aberto a desgostar. Mas pra saber se tá errado ou não, você tem que pegar a forma que a obra é desenhada, né?
de Jojo, já conseguimos ver que o autor começou a colocar mais a sua própria identidade na sua obra. As poses começaram a ficar ainda mais extravagantes, assim como as roupas que sempre conversam com o período e o local onde a história se passa. A criatividade do autor para compor as vestimentas é muito grande e uma marca registrada da história. Tipo, olha essa pose. Conversam com o período e o local onde a história se passa. Olha só isso aqui. A gente tem a perna dele aqui, a coxa dele aqui, a outra aqui. Cara, tipo, esse cara, ele é 15 vezes maior do que a moto. Tá ligado? Ele não consegue sentar aqui. Ele é um cara colossal, é tipo um gigante numa moto. Tá vendo? Mas isso não importa, vamos dizer assim, sabe? O que importa é a sensação que ele quer passar. O Araki é meio doidão mesmo. A atividade do autor para compor as vestimentas é muito grande e uma marca registrada da história. O corpo absurdamente exagerado da primeira parte deu uma leve diminuída, apesar de que os músculos ainda eram bem evidentes. Os rostos também se tornaram mais detalhados e com uma expressividade maior, em contrapartida à parte 1, onde eles eram mais simples. Com relação à proporção que eu critiquei na parte 1, aqui eu encontrei um exemplo de proporção mal utilizada que não foi exatamente culpa do Araki, mas sim da transição da edição física do mangá para a digital. Nessa imagem você consegue ver que o braço é demasiadamente longo em comparação ao corpo. Só que se você pegar essa imagem na edição física, ela não tem esse problema, pois se trata de uma página dupla e a costura do mangá esconde essa distorção. Ou seja, isso é um problema mesmo. Como é a mesma coisa da pixel art. A pixel art que você vê no seu monitor hoje em dia, se você pegar para jogar o Final Fantasy 1 original, ela não é a mesma pixel art que você vê no Super Nintendo. Por que isso acontece? Porque os artistas de pixel, antigamente, eles já consideravam as linhas da TV de tubo para criar o efeito visual que você enxergava. Então a pixel art era feita com isso em mente, para causar uma sensação específica. Quando você pega essa pixel art do arquivo original e taca no seu monitor hoje em dia, você vai estar vendo algo que não foi feito para você ver, vamos dizer assim. Aquilo ali tá diferente do que o autor ilustrou, imaginou e distribuiu, vamos dizer assim. Você vai estar vendo uma deturpação do trabalho dele. Então, esse é um exemplo de como não só a mídia, mas também a tecnologia pode mudar a forma que a história, a arte é apresentada. Aqui é um exemplo que ele está dando aí, em como a página dupla escondia um pouco da deturpação que a gente vê agora na versão digital. Alguns problemas de proporção na obra podem ser... Jogos antigos são mais bonitos da TV de tubo. Sim, é exatamente por isso que eu falei. Porque eles eram feitos pensando na deturpação que a imagem na TV de tubo passava. Por causa disso, já que o autor desenhou tendo em mente a costura das páginas do mangá e não pensou que existiria uma versão digital. Claro que a maioria das proporções bugadas não é por conta da dobra das páginas. Eu só estou salientando que em alguns casos pode ser por conta disso. Na parte 3, Stardust Crusaders, ainda temos a nossa anatomia típica de Shed, com personagens com ombros bem largos e musculosos, mas a arte como um todo aparenta estar mais limpa e legível. O autor faz bastante uso de perspectivas diferentes nessa fase, o que, unido com o gestual único que Jojo possui, acaba criando imagens mais interessantes e gerando até memes bem engraçados. Também temos a introdução dos stands, que além de ser um poder bem bacana, permite criar desenhos de criaturas com os visuais mais variados possíveis. Essas 3 partes marcam a fase de personagens musculosos de Jojo, mas a partir daqui as coisas mudariam bastante. Com o início da parte 4 de Jojo, a obra deixa de ser tão influenciada por Hokuto no Ken e encontra o seu próprio estilo. Inicialmente, os personagens ainda tinham o mesmo traço que o arco anterior, mas pouco a pouco, durante a história, os desenhos vão mudando até... Eu sinto falta dos caras bombados, eu admito. Completamente diferente do estilo antigo, com feições bem únicas e uma anatomia mais magra, deixando de ter os traços mais quadrados e deixando eles mais circulares. Uma coisa que não tem tanta relação com o desenho, mas mesmo assim é interessante, é que a parte 4 de Jojo influenciou muito o jogo Persona 4, tanto em questão de todos os personas são uma cópia de Jojo. Todos. História quanto... Todos. Todos. Tem uma lista do fato de todos os personas terem a mesma... Mano. Terem a mesma composição de Jojo. Em relação a poder, em relação a tema, em relação a cenário. A parte 4 de Jojo, por exemplo... Você passa numa cidadezinha onde casos bizarros de assassinato estão acontecendo e eles precisam descobrir quem que é o vilão, que é um cara comum que só quer ficar de boa. A parte 4 de Persona, né? A parte 5 de Persona é sobre máfia. A parte 5 de Jojo... em referências. Inclusive, o sistema de poder das duas franquias, Stunts e Personas, são muito semelhantes à primeira vista. Claro que, ao se aprofundar mais, você nota que elas têm diferenças consideráveis. Se for considerar apenas o design, eu acho que a maioria das personas tem desenhos mais interessantes visualmente que os Stunts, mas isso aí é o meu gosto pessoal. Tem que ver tem essa teoria. O cara escreveu todas as similaridades de Persona de Jojo. É assustador. O visual das criaturas de Persona Shin Megami Tensei foi criado pelo artista Kazuma Kaneko, que inclusive ele e o autor de Jojo se conhecem e gostam do trabalho um do outro. Mas assim, claro que não é uma cópia. Ele tá de sacanagem aqui, o Helion. Tô falando que assim, é tudo muito parecido. Tipo, os stands,
os temas gerais, assim, tipo, o local, a gimmick, o grupo. É bizarro. Realizando uma entrevista conjunta onde Essa teoria, tem um cara que ele descreve tudo, é muito engraçado. Outro fato legal da parte 4 é que o autor se inspirou em uma foto do Cazuza para desenhar algumas poses do protagonista. Na verdade, Jojo, no geral, é conhecido por usar bastante fotos como referência na sua arte. Indo pra parte 5, podemos ver um refinamento maior no novo estilo de traço do Araki. Os personagens foram ficando mais esguios e se assemelhando mais a modelos de passarela, o que ajuda na exposição das roupas, que estão mais excêntricas do que nunca. Inclusive, Bleach usa essa mesma lógica de personagens mais esguios para ajudar na exposição das roupas. Aqui nós também podemos ver que o autor faz mais uso de referências de moda do que nas partes anteriores. Às vezes, as poses são tão idênticas que você pode imaginar que o autor fez um tracing das imagens. E pra quem não sabe, tracing é você desenhar por cima da imagem. Eu não tenho certeza se esse é o caso, mas mesmo que seja assim, por se tratar de fotos, eu não acho que seja um problema. Na parte 6, Stone Ocean, o autor irá praticar mais o seu desenho de personagens femininas, já que grande parte do elenco é composto por mulheres. Mas os traços em si tiveram mudanças pouco perceptíveis em comparação com a parte 5. A melhora significativa... Nossa senhora! Lembra que eu pedi a comida mais cedo? O banco recusou o pagamento. E não pediu, caralho. Por quê? Por que recusou meu negócio? Porra, fudeu. Vou morrer de fome. Meu cartão estourou? Para o seu cuidado, bloqueamos seu cartão físico terminado em XXX. Você fez uma compra no iFood... para pagar o iFood do narrador. Oh, valeu, Trickster. Não, eu tô precisando. Você fez uma compra no iFood em tal lugar, de tal valor, no dia tal? Sim, eu fiz. Desbloquear o cartão? Sim, desbloquear. Caralho, viado. Perdi tudo, tô morando de aluguel. Que isso, cara? Eu pedi um salgado, pedi um italiano joelho ou enrolado de queijo e presunto, dependendo de onde você mora, vai ter um nome diferente. Eu pedi isso. Os caras falaram, você não tem dinheiro pra pagar isso, seu merda. Caralho. O narrador caiu no urubu do Pix e está pobre agora. Caraca, mano. Ao vivo, cara. Vou tentar pedir de novo agora. Fazer pedido. Nossa, fui humilhado, cara. Me chamaram de pobre mundo. Deixa eu ver se tá tudo certo. Vamos lá. Isso é fandom de Chainsaw Man agindo nas entrelinhas da sequência. Duvido nada. Esse povo é mau caráter. mesmo ocorre na parte 7. É aqui que se inicia a nova fase de arte do autor, e pra mim é o ápice da obra em quesito de desenho. Os desenhos estão muito mais realistas, porém misturados com a identidade do traço do autor. E isso é algo muito impressionante. Misturar realismo a ponto de manter a identidade do traço não é uma coisa fácil de fazer, tendo em vista que você está diminuindo a estilização e se concentrando mais em como as coisas são na vida real. Essa melhora na qualidade técnica do desenho certamente é pela periodicidade da obra ter mudado, deixando de ser semanal e passando a ser mensal. Mangá semanal é um veneno pra histórias. Aqui os personagens têm a sua anatomia de modelo muito mais consolidada do que nos arcos anteriores. Todos são muito altos e magros, além de serem mais femininos, tudo contribuindo pra exposição das roupas e mostrando o quanto o Araki é fissurado nesse negócio de Cadê os bombados, mano? Eu sinto falta. moda. E por fim, na parte 8, nós temos o protagonista. Ah, mano, já tá... Porra, ele tá todo... Os caras... Se você quiser fazer protagonistas femininos, pode fazer. A Jolene é foda, eu adoro a Jolene. Mas, caralho, me dá um bombado. Já deu de fanboy, não dá? Já deu, não? Já passou essa moda. No Genshin Impact só tem fanboy também. Não tem nenhum... Quero um bombado. Já deu, né? Já passou essa parada. Só me deu um bombado. Está fazendo cosplay de Kiko e mesmo assim ficando absurdamente bonito. E os desenhos no geral têm uma competência extrema se tratando de fundamentos do desenho. Porém, nessa fase aqui, os personagens sofrem muito daquela bendita síndrome do mesmo rosto. Eu já vi gente usando o argumento de que isso é uma escolha proposital do autor, já que ele tá tentando fazer os personagens terem o rosto muito parecido com o de modelos. Mas eu sempre digo que não é porque algo é proposital que automaticamente isso se torna uma coisa boa. Os personagens já são padronizados na sua anatomia. E ao você padronizar o rosto, você deixa tudo muito igual. Se não fosse pelas roupas...
Ô, Jostar, valeu, mano. Tamo junto. Obrigado pela sua inscrição. roupas absurdamente excêntricas, seria difícil você conseguir distinguir os personagens. Como eu não quero ser mal interpretado, eu vou fazer um vídeo exclusivo me aprofundando mais sobre a síndrome do mesmo rosto e mostrando o porquê ela é sim um problema, usando Jojo e outras obras como exemplo. Mas pra ser justo aqui, esse negócio do rosto igual é mais evidente nas capas e nas artes avulsas do que dentro da história, mas ainda assim ela existe lá. Outro problema que eu vejo nesse traço atual do Araki, mas é uma coisa de gosto pessoal meu, é que ele não combina de jeito nenhum com o design dos personagens antigos, fica tudo muito esquisito. Mas por favor, não me entenda errado, eu gosto desse traço novo do autor, ele é muito único e bonito, eu só acho que ele tem os seus problemas. Como esse vídeo foi focado apenas em mostrar a mudança dos desenhos, ainda tem bastante coisa pra se comentar a respeito da arte de Jojo em vídeos futuros. Aguardem novidades que podem vir por aí. Recentemente eu abri a opção Seja Membro no canal e eu queria agradecer o Francisco José de Oliveira por ter sido o primeiro a se tornar membro. Muito bacana. obrigado mesmo, meu bruxo. E se vocês puderem se tornar membros... Fomos humilhados no meio do vídeo. Meu banco. Sinto falta dos bombados, cara. Parte 2 de Jojo. Parte 2 e 3 com os bombados lá. O Araki curtiu muito migrar pra esse estilo Android. Pois é, fazer o quê, né? Escolha do autor.